Fala pessoal, somos do canal O Livro Perseguido. Hoje vamos trazer um tema que deixa muitas pessoas com dúvidas, então inscreva-se no canal e deixe a curtida no vídeo. Bora lá! A diferença entre alma e espírito é um tema fundamental nas escrituras sagradas e deve ser compreendida para que tenhamos uma visão clara da natureza humana conforme revelada por Deus. Na Bíblia, vemos que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5,23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Esse versículo nos mostra que há uma distinção clara entre essas três partes. O corpo é a parte física que nos permite interagir com o mundo material. Já a alma é a sede das emoções, da vontade e do intelecto, enquanto o espírito é a parte que nos conecta diretamente com Deus. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas partes e como elas se diferenciam. A alma, na Bíblia, é frequentemente associada às emoções, desejos e vontades humanas. Em Mateus 16,26, Jesus faz uma pergunta retórica que destaca o valor da alma, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Esse texto nos mostra que a alma é algo de valor inestimável, algo que deve ser preservado e salvo. Em Gênesis 2,7, vemos a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Aqui percebemos que o homem se torna uma alma vivente quando Deus sopra o espírito de vida nele. Isso indica que a alma é a expressão da vida consciente, o que nos torna capazes de pensar, sentir e tomar decisões. Em outras passagens, a Bíblia mostra que a alma pode ser influenciada tanto pelo bem quanto pelo mal, dependendo das escolhas que fazemos. O Salmo 42,11 expressa o estado emocional da alma. "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Aqui vemos que a alma pode experimentar abatimento e perturbação, mas também pode ser conduzida à esperança em Deus. Já o espírito é a parte do ser humano que permite a conexão com Deus. Em João 4,24, Jesus diz: "Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Isso mostra que é através do espírito humano que nos relacionamos com Deus, em um nível mais profundo que vai além das emoções e pensamentos. O espírito humano foi criado por Deus para ser o canal de comunicação entre o homem e o Criador. No entanto, após a queda de Adão, o espírito humano se separou de Deus e tornou-se incapaz de ter comunhão com ele por conta do pecado. Em Efésios 2,1, Paulo afirma: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Aqui, ele fala sobre a condição espiritual de alguém que está separado de Deus. Estar morto em espírito significa estar desconectado da fonte de vida que é Deus. No entanto, através de Jesus Cristo, o espírito humano pode ser regenerado e restaurado à comunhão com Deus. Em João 3,6, Jesus disse a Nicodemos: "O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito." Isso significa que, para termos uma verdadeira conexão com Deus, nosso espírito precisa ser vivificado pelo Espírito Santo. Em Hebreus 4,12, lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Esse versículo mostra que alma e espírito são distintos e podem ser separados pela palavra de Deus. Enquanto a alma lida com pensamentos, emoções e vontades, o espírito está relacionado à vida espiritual e à nossa capacidade de nos conectar com Deus. O espírito busca a Deus, enquanto a alma busca satisfazer desejos humanos. O apóstolo Paulo explica a luta entre carne, alma e espírito em Romanos 7,22,2, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Essa luta interna mostra como o ser humano vive um conflito constante entre as inclinações da alma e as orientações do espírito. Quando vivemos segundo a alma, agimos de acordo com nossos desejos naturais. Mas quando somos guiados pelo Espírito, somos conduzidos pela vontade de Deus. Paulo reforça essa ideia em Gálatas 5,16-17, dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito regenerado pelo Espírito Santo busca agradar a Deus, enquanto a alma, influenciada pela carne, tende a buscar seus próprios interesses. O apóstolo Tiago também alerta sobre a necessidade de purificar a alma. Em Tiago 1,21, ele escreve: pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Isso mostra que a alma precisa ser transformada pela palavra de Deus para se alinhar com a vontade do Espírito. Além disso, em 1 Coríntios 2,14, Paulo faz uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, guiado pela alma, não consegue entender as coisas espirituais. Somente quando o espírito é vivificado pelo Espírito Santo é que o homem pode discernir as verdades espirituais. Em Romanos 8,16, Paulo declara: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo reforça que é no Espírito que recebemos a confirmação de nossa filiação divina. A alma, embora importante, não tem essa capacidade. É o Espírito que nos conecta a Deus e nos faz reconhecer nossa identidade como filhos dele. Em resumo, a alma é responsável por nossas emoções, vontades e decisões. É ela que define nossa personalidade e como reagimos às situações da vida. Já o Espírito é a parte de nós que se comunica com Deus e que precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. A distinção entre alma e espírito é crucial para entendermos como devemos viver nossa vida cristã. Precisamos cuidar da nossa alma, mas é fundamental que o nosso espírito esteja alinhado com Deus. Isso acontece por meio da leitura da palavra, da oração e da comunhão com o Espírito Santo. Quando entendemos essa diferença, somos capazes de viver uma vida espiritual equilibrada, permitindo que o Espírito, guiado pelo Espírito Santo, domine nossas emoções, vontades e pensamentos, trazendo transformação para nossa alma e nosso corpo. Assim, compreendemos que a verdadeira adoração a Deus ocorre em espírito e em verdade, como ensina Jesus em João 4,24, e que o propósito de nossa jornada cristã é permitir que nosso espírito governe nossas ações conforme a vontade de Deus. Com base na análise bíblica, podemos concluir que a diferença entre alma e espírito é fundamental para a compreensão da natureza humana e da nossa relação com Deus. A alma é a sede das emoções, pensamentos, vontades e decisões, representando nossa personalidade e consciência. Já o espírito é a parte mais profunda do ser humano, criada por Deus para ser o canal de comunicação direta com Ele. Enquanto a alma lida com questões terrenas, o espírito está voltado para as realidades espirituais e eternas. A Bíblia deixa claro que o espírito precisa ser vivificado pelo Espírito Santo para que o ser humano possa ter uma verdadeira comunhão com Deus. Sem essa regeneração espiritual, o homem permanece morto espiritualmente, desconectado do propósito divino. Em Hebreus 4,12, vemos que a palavra de Deus é capaz de discernir e separar alma e espírito, mostrando que são elementos distintos, embora interligados. Viver segundo a alma significa ser governado por emoções, desejos e pensamentos humanos, enquanto viver segundo o Espírito implica ser guiado pelo Espírito Santo, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. É importante que o Espírito, regenerado e fortalecido pela palavra e pela oração, domine a alma, trazendo equilíbrio e alinhamento com a vontade divina. Portanto, entender a diferença entre alma e espírito nos leva a uma vida cristã mais madura e profunda.
Devemos buscar constantemente alimentar o nosso espírito por meio da comunhão com Deus e da obediência à sua palavra, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa alma, nossas emoções e nossos desejos. Somente assim seremos capazes de viver uma vida plena e irrepreensível diante do Senhor, aguardando a volta de Cristo com todo o nosso corpo, alma e espírito consagrados a Ele. Então foi isso, pessoal. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o tema, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar a curtida no vídeo para nós alcançarmos mais pessoas. Até a próxima!